Meus queridos irmãos, meus queridos discípulos, a paz do Senhor Jesus, discípulos de excelência, líderes, discipuladores, que Deus venha abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um crescimento espiritual, estamos aqui para mais um discipulado que Deus tem para ministrar para a nossa vida, para aqueles que querem crescer na graça e no conhecimento, para aqueles que querem conhecer a verdade e praticar as verdades que libertam. Mas libertam de quê, pastor? De uma vida de religiosidade. Muitos acham que é só ir para as igrejas, participar dos grupos da igreja e está tudo bem, está tudo tranquilo, mas o que eu vou dizer hoje, a fé sem obras para nada aproveita. E às vezes isso revolta muitas pessoas quando escutam um tom dessa mensagem. Você já viu que a mensagem ela já começa destoando no ouvido de muitas pessoas, porque a fé sem obras para nada aproveita. Vem comigo, pega a sua Bíblia e vamos meditar na palavra de Deus. Olá, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você não perder nenhuma das notificações. E muito obrigado. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus neste momento. Pai justo e santo, eu quero te agradecer pela vida de cada um desses discípulos que estão, ó Pai querido Senhor, crescendo na graça e no conhecimento, líderes, pastores. Pai, eu quero te agradecer pela vida de cada um dos teus filhos, onde essa pessoa estiver, que a graça do Senhor possa alcançar esta pessoa, que a misericórdia do Senhor possa alcançar estas vidas, que o teu Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. É o que eu oro, crendo num milagre, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus, e você diga aí, graças a Deus, glória a Jesus. Estamos para mais um crescimento. Tiago capítulo 2, a partir do versículo 14. A fé sem obras para nada aproveita. Meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? É uma pergunta, irmãos, que às vezes deixa a gente intrigado e começa também a fazer uma separação daqueles que são realmente discípulos e daqueles que são simplesmente a multidão que vai acompanhando. Tiago capítulo 1, versículo 22 diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. A maioria das pessoas estão enganadas com falsos discursos. E às vezes quando escutam uma mensagem que às vezes distorce um pouquinho o que elas estão acostumadas a ouvir, elas já se sentem magoadas, já se sentem ofendidas, porque não é a mensagem, o tom da mensagem não é exatamente aquilo que estão acostumados a ouvir. Mas a culpa não é de quem está ouvindo, a culpa é de quem, de cima para baixo, das lideranças, que simplesmente estão acostumados a trazer uma melodia de mensagens desafinada. E quando a pessoa escuta uma mensagem afinada, começa às vezes doer um pouquinho o ouvido. A palavra de Deus diz o seguinte: e se um irmão ou irmã estiver nus e estiver falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, vai em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá disso? Que proveito vem disso daí? Muitos estão acostumados, irmãos, a ficar nos seus aconchegos, né, irmãos? Está no seu aconchego, às vezes, todas as idades, irmãos, essa mensagem, ela vem enquadrar na nossa vida. A partir do momento que você já começa a entender as verdades da palavra de Deus, essa mensagem ela já começa a tocar no seu coração. Porque se você está acostumado simplesmente a estar, crianças, jovens e adolescentes, estão acostumados a estar debaixo das asas dos pais e às vezes não tem falta de nada, esquece que tem que praticar as boas obras, esquece daquele amiguinho, esquece daquela pessoa que senta do lado no grupo que eles estão acostumados, mas não dá ouvido, não, aquele ali eu não sou chegado com a cara dele, eu não sou com a cara dela, e talvez aquela pessoa está precisando, e você sabe que ela está precisando, e você não fez nada.
Exatamente também da mesma forma, as irmãs, os irmãos, quando você fica sabendo de alguém que está precisando de alguma questão e você chega ali, canta e ora do lado das pessoas, mas não fez nada por aquele irmão, por aquela irmã, ficou sabendo daquela situação que ela está vivendo e você não fez nada. Então essa mensagem sim começa a distorcer um pouquinho aquilo que você está acostumado a ouvir, né? E a palavra de Deus diz o seguinte, Lucas capítulo 3, versículo 11, e respondendo ele disse, quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimento, faça da mesma maneira. É tão simples vir crescendo, tendo tudo, e chega uma certa parte, não olha, acha que tem fé, mas quando fala em repartir alguma coisa, já não quer. Chegou o momento de você aprender a repartir, porque senão a sua fé não vai valer de nada. Vamos voltar para Tiago, capítulo 2, versículo 17. E assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Versículo 18. Mas dirá alguém, você tem fé? E eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um Deus? Você faz bem. Também os demônios o creem e estremecem. Só que quando fala de demônios, às vezes eu já vi muitos, principalmente os adolescentes e jovens, correndo, porque não sabem o que é isso. Falou de demônios, eles já correm, não sabem o que significa isso. Mas eu sou cristão, mas eu sou filho de crente, eu sou filho de crente, mas esqueceu o seguinte, que é também os demônios, eles creem, quando falam em Deus, ele até estremece, mas eles não obedecem. E assim também estão muitos filhos de cristãos não obedecendo a palavra de Deus e falam que são cristãos. A culpa é de quem? Liderança que vem de cima. E depois vem quem? Os pais, porque os filhos são reflexo dos pais. Agora, o que diz a palavra de Deus? Mateus capítulo 8, versículo 29. E eis que clamaram dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Quantos jovens com depressão, enchendo a cara de remédio, achando que é psicológico? Não, e são demônios que vêm para tentar tirar a paz, tentar tirar o sossego dos jovens, mas eles não estão acostumados a ouvir essa palavra, demônios, principados, né, irmãos? Não, demônios da sensualidade, demônios da pornografia, eles não estão acostumados com essas questões, apenas mensagens doces, você vai vencer, pode chorar, pode vencer, você vai conquistar, jovem, você vai conquistar o seu carro, você vai conquistar a sua faculdade, você vai conseguir. Só estão acostumados com esse tipo de mensagem. Olha o que diz a palavra de Deus, nós acabamos de ler, os demônios quando veem sim as verdades vindo até eles, eles começam a estremecer já começam a ficar abafado e começaram a dizer para Jesus, o que nós temos contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Marcos capítulo 1, verso 24. Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos. Eu bem sei quem és, santos de Deus. Ah, queridos, mensagens que confrontam com o mundo espiritual, muitos não estão acostumados a ouvir. Lucas capítulo 4, versículo 34, dizendo, ah, que temos nós contigo? Sabe quem está gritando? Demônios, gritando para quem? Para Jesus. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste aqui destruir-nos, eu bem sei quem és, o Santo de Deus. Atos capítulo 16, verso 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Satanás, ele sabe quando você está ministrando a verdade da palavra de Deus. Ele fica enfurecido, irmãos. Começa a jogar pedra, começa a ficar enfurecido, porque ele sabe que vai arrancar aquela alma da onde está aquela prisão que ele aprisionou. Então, queridos, a palavra de Deus ela vem trazendo em Tiago, volta para lá, para Tiago, capítulo 2, versículo 19 e 20. Você crê que existe um Deus? Você faz bem, mas também os demônios crêem e até estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Às vezes são pessoas vãs,
não meditam na palavra de Deus, apenas louvor, e já encaminham também para alguns louvores que não são cristãos. Perde tempo com louvores que não são cristãos e fica por isso mesmo altas madrugadas, só Deus conhece você nas madrugadas, jovem, adolescente, Deus conhece você nas madrugadas, Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Obras é aquilo que você faz, é aquilo que você pratica. Falar de fé, trazer correção de fé, sem praticar no seu dia a dia, é uma perca de tempo. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, versículo 17. Pela fé ofereceu Abraão Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Abra a palavra de Deus em Tiago capítulo 2, versículo 23. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem certeza que você é amigo de Deus? Se Jesus voltasse agora, você subiria? Você tem certeza disso? A boca fala que o coração está cheio. O meu coração está cheio de Deus. E você? A boca fala aquilo que o coração está cheio. Se o Senhor Jesus voltasse agora, você tem certeza que você iria para o céu? Por que razão que você acha que Deus deixaria você entrar no céu dele? Ele diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E você acha que sem santificar a sua vida, do jeito que está, você acha que você vai encontrar com o Senhor Jesus sem jejum? Qual foi o dia que você jejuou para matar essa carne? Sem oração? Qual foi o dia de intimidade com Deus? Quanto tempo você passa sozinho com Deus, buscando, clamando a Deus em oração? Leitura da palavra. Quando fala das verdades da palavra de Deus, por que você se estremece? Quanto tempo faz que você não medita a palavra de Deus? Você é filho de crente? Você já leu a palavra de Deus toda? Você tem certeza que você já leu a palavra de Deus toda? Eu recordo agora, na minha juventude, na minha mocidade, queridos, nós fazíamos certas disputas, uma disputa santa, né? Quem ia ler a palavra de Deus primeiro e meditar na palavra de Deus? Quem sabia mais versículos bíblicos? Hoje em dia, quantas músicas será que você conhece de cantores mundanos e um compartilhando uns com os outros? Quantos sites impróprios você entra sem os seus pais estarem sabendo? Quantos namoros descrente e acham que Deus está ciente disso, está tudo bem, porque o amor, agora o evangelho é light. A igreja do Senhor Jesus, sim, ela pode entrar qualquer pessoa, mas ela não vai aceitar qualquer situação. Não, a igreja do Senhor Jesus, ela está aberta para todas as pessoas, mas ela não está aberta para tudo que você coloca na sua mente e acha que isso vai ter que entrar dentro da igreja, porque não vai, não. A palavra de Deus, ela é clara e ela traz para nós as verdades que libertam. Quem quer verdade que liberta, você vai viver a verdade. Romanos capítulo 4, versículo 3, pois, que diz as Escrituras, creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado com justiça. Homens de Deus, tem muitos que não sabem fazer a diferença mais de quem realmente são homens de Deus e quem não são. Gálatas capítulo 3, versículo 6, assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24, vede então que os homens é justificado pelas obras e não somente pela fé. Versículo 25, e de igual modo Raabe a meretriz não foi também justificada pelas obras, quando ela recolheu os emissários e os despediu por outros caminhos? Tiago capítulo 2, versículo 26, para nós concluirmos, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Se você não jejuar, se você não orar, se você não meditar na palavra de Deus, não refrear a sua língua, isso serve para mim e para você, Se você não começar a ver as suas práticas
não tem como você se tornar discípulos. Você pode até ser crente, mas discípulo você não será. Sabe por quê? Porque crente também o diabo é. E eu quero que você seja discípulos do Senhor Jesus. Pense nisso, reflita sobre isso, reveja os seus conceitos de servir ao Senhor e que Deus te abençoe. Amanhã eu aguardo você para mais um discipulado, se você quiser crescer na graça e no conhecimento em Cristo Jesus, nas verdades da palavra de Deus. Se você não se inscreveu ainda no nosso YouTube, se inscreva aí. Ative o sininho para você não perder nenhuma das notificações. Deixe o seu joinha. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Graça e paz. Olá, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para você não perder nenhuma das notificações. E muito obrigado. Tchau.